noite, meus irmãos. Agradeço o convite feito pela direção desta casa, agradeço o apoio da equipe espiritual que nos acompanha e nos orienta. O tema desta noite aborda uma das curas de Jesus. Este tema aparece, três evangelistas o citam. Primeiro Marcos, depois Lucas e depois Mateus. Existem diferenças importantes na versão de cada evangelista, sobretudo diferenças geográficas que precisam ser esclarecidas, porque a nossa fé é uma fé racional. A começar, Lucas e Marcos fala de um homem e Mateus fala de dois homens. Tem diferença? Não. Jesus pode curar a um, a dois e ao longo desses 2000 anos curou milhares. Eu vou falar aqui o texto original, na qual essa passagem desta cura de Jesus foi após ele acalmar os mares, né? O mar, que na realidade não era um mar, é o lago, mas era um lago de dimensões tão grandes que era chamado de mar. Após acalmar, ele pediu os seus discípulos que levassem o barco para o lado leste, para o lado oriental, que não fazia parte da Galileia, para as cidades gregas. Foram para o outro lado do mar, para a região dos Gadarenos. Tendo ele saindo do imediatamente veio ao encontro dele, saídos dos sepulcros, dois homens com espíritos impuros, que tinham moradas nos sepulcros, e nem com correntes fortes ninguém mais podia amarrá-los. Por ter sido amarrado muitas vezes, amarrados com grilhões para os pés e correntes, e ter despedaçado-as por ele, as correntes ter sido estraçalhadas, os grilhões para os pés, ninguém era capaz de domá-lo. E durante toda a noite e todo o dia, estava nos sepulcros e nos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando Jesus apareceu e foi visto de longe, correram, reverenciaram e gritaram: ó Filho do Altíssimo, por que me atormentas? Ou por que nos atormentas? O que queres de mim? Conjuro-te por Deus que não me atormentes e não me faça retornar para os lugares escuros. Pois ele lhe dizia: espírito impuro, sai do homem. E perguntava-lhe: qual o teu nome? Ele lhe disse: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe mais uma vez para que não enviasse para fora da região. Ora, era apacentada lá, junto ao monte, uma grande vara de porcos, em torno de 2000. E rogavam-lhe, dizendo: envia-nos aos porcos, para que entremos neles. Ele lhe permitiu, dizendo: ide. Depois de sair os espíritos impuros, entraram nos porcos, e a vara de porcos precipitou-se despenhadeiro abaixo para o mar, e sufocaram-se no mar. Os que apacentavam os porcos fugiram e relataram o fato na cidade e nos campos. Eles vieram ver o que tinha acontecido. Vindo até Jesus, contemplam o endemoniado que tivera a legião, sentado, vestido, com perfeito juízo, e temeram. Os que viram como acontecera ao endemoniado, relataram-lhes também a respeito dos porcos, e começaram a rogar-lhe que se afastasse do território deles. Enquanto ele entrava no barco, aquele que estava endemoniado rogava-lhe para que permanecesse com ele. Ele não o permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quantas coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ao sair, ele começou a proclamar em Decápolis quantas coisas Jesus lhe fez, e todos se maravilharam.
Essa é mais uma das inúmeras curas, né? E as diferenças. Por exemplo, quem escreveu primeiro foi Marcos, que praticamente não conviveu com Jesus, vivia próximo. Lucas não conheceu Jesus. Depois que Jesus tinha sido crucificado, ele se aproximou do pessoal lá da Casa do Caminho, e quase tudo que Lucas escreveu foi baseado no que Marcos e Mateus lhe passou. E, provavelmente, o relato de Mateus é o mais confiável, o mais fidedigno. Em primeiro lugar, quem convivia diretamente com Jesus era ele. Era cobrador de impostos, sabia contar muito melhor do que os outros, né? Mas são detalhes que até aqui não importa, né? E o texto é um texto curto, mas nas minhas pesquisas eu baseei-me muito no trabalho de Severino Celestino, é um trabalhador espírita que esteve lá na região mais de 2 vezes, né? E no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, imundo porque estava na lama, que comia os restos, pode ser, mas hoje, com as questões sanitárias, que os porcos hoje, a carne de porco, hoje inclusive, algumas partes da carne do porco é mais saudável que a carne de boi, os judeus continuam a não comê-la. Isso estava na Torá, mas não estava, está no Torá, mas não explica por quê. E não tinha necessidade, não tinha como entender. Por comunicações mediúnicas, os profetas diziam, porque eles sabiam que o porco, quando é criado naquelas condições que eram criados antes, em algumas regiões hoje, sobre aqui no Nordeste, os porcos, quando são criados se alimentando de fezes humanas, eles ingerem um verme, cisticercose celulose, e quando comemos a carne do porco, é um verme terrível, que até hoje tem algumas pessoas com sequelas cerebrais, quando esse verme ingerido com a carne de porco contaminada, mal cozida, esse verme se instala principalmente no cérebro e no coração, dando uma doença terrível, cisticercose e celulose. Mas naquela época ninguém conhecia essa questão sanitária. Então, foi dito isso para que eles não ingerissem, não se explicou por quê, e até hoje permanece. Não é? Mas naquela região, do outro lado, só depois se tornou de domínio judeu, hebreu. Mas naquela época eram chamadas Decápolis, eram 10 cidades de cultura grega. Era de cultura grega, por isso se tinha criação de porcos. Né? Essa região dali fica hoje na Jordânia, perto da fronteira com a Síria. Até hoje ainda tem lá, segundo Severino Celestino, as ruínas, que são coisas maravilhosas, né, das cidades gregas, com colunas, capitéis, ruínas enormes, sobretudo em Gerasa. Pois bem, e era também uma região, por ser uma região montanhosa, que não servia para a agricultura, porque era uma região pedregosa e só cresciam muitos cactos, somente servia para alimentar porcos. E tinha uma coisa muito interessante. Isso aí quem nos esclarece é a Amélia Rodrigues. Né? Era uma região que tinha festas enormes, bacanais, em que a carne de porco era amplamente consumida. Não eram judeus. Tem algumas questões políticas que se tentou colocar nessa passagem desta cura, esquecendo totalmente da cura, a questão política. Se fala que tinha uma legião romana, que aquelas cidades eram de origem grega, mas pertencia a Roma, que tinha uma legião, que tinha como símbolo da sua bandeira um javali, que é primo do porco. E que em algumas dessas discussões, essas legiões jogaram muitos judeus no mar, exploração política que não nos interessa. E por que é necessário esse esclarecimento à luz de uma fé racional? Amélia Rodrigues nos esclarece que são nessas festas que este jovem, ou aqueles 2 homens, eram jovens ainda, foi lá nessas festas que eles se permitiram ser
obsidiados. O que é a obsessão? É a influência pertinaz de um espírito inferior no sentido de comportamento moral, sobre um ser. E então nessas festas, nesses bacanais, né, em que isso é muito mais fácil, onde há a bebedeira, onde há promiscuidade sexual, né, e uma série de outros desmandos, como acontece no nosso carnaval até hoje. Carnaval é originado da combinação de carne vale. Carne nada vale. E um nosso poeta, desencarnado há pouco, fez uma música que ele escreveu e cantou muito bem. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. O que é que a doutrina nos esclarece? Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. E é muito comum quem se entrega a esses desvarios, né, de bacanais, de excesso de bebedeira, de promiscuidade sexual e outras, drogadição e outras permissividades, em que damos abrigo a esses irmãos que se aproveitam daquele momento para nos atormentar e nos incomodar nos mais variados graus. E ela relata que este jovem, ele pegou todos os bens da família, como fez o filho pródigo, e gastou tudo em farras, bacanais e bebedeiras. E uma dessas oportunidades é óbvio que a sua baixeza moral permitiu que espíritos afins se aproximassem dele sem entrar nele. Aqui no texto fala que Jesus disse: sai deste homem. Nós hoje bem conhecemos que isso foi uma interpretação de quem escreveu. Lembrar que Jesus não escreveu nada. Tudo que tem sobre as suas obras foram escritos pelos seus apóstolos. Inclusive, muitos dos seus evangelhos foram escritos 60 a 80 anos depois que os apóstolos tinham desencarnado. E como explicar isso? Como é que esses textos, esses relatos, sobreviveram tanto tempo depois do desencarne do Cristo e dos seus apóstolos? Primeiro que, naquela época, as pessoas não tinham condições de escrever tanto, só quem tinha leitura eram os frequentadores do templo. Mas muitos desses ensinamentos eram passados oralmente. A pessoa repetia, até que decorava. Sem contar que muitos desses ensinamentos também vieram por comunicações mediúnicas, né? Então, isso explica como chegou ao nosso tempo com alguma dessas diferenças do nosso conhecimento atual. E ele estava cometido pela chamada subjugação. Na classe das obsessões, nós temos a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Isto não é uma escala crescente. Não precisa começar obsediado simples para ser depois fascinado, depois subjugado. Isso pode-se acontecer de maneira a se começar por qualquer uma dessas escalas, a depender do grau de afinidade que se permite que esses espíritos se aproximem de nós. E lembrar de um detalhe, que quando se tem uma obsessão de qualquer nível, não tem essa historinha de uma vítima e o seu algoz. Ali são dois indivíduos que se comprazem naquela ligação. Existe uma íntima ligação. Para que se tenha uma obsessão, seja de que grau for, tem que ter uma permissão do obsidiado. Outra coisa muito importante, comum em quase todas as obsessões. Aquele espírito obsessor
ao se aproximar, ele não se aproxima só com coisas ruins. Em primeiro lugar, ele estuda muito bem a sua vítima, entre aspas, que não são vítimas. São dois indivíduos interagindo no mesmo grau de sintonia. E conhecendo muito bem aquele a quem ele vai interferir, ele conhece arquivos do subconsciente deste indivíduo que o próprio indivíduo não sabe. E a primeira coisa que o obsidiado faz é oferecer ao indivíduo algo agradável. Ele não se aproxima com a arma para feri-lo de imediato. Primeiro ele massageia principalmente a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Por isso que há a necessidade de que o indivíduo tenha um grau de identidade vibratória com o seu obsessor. É necessário uma permissão sua, seja por pensamentos ou por atos seus parecidos que permitem que aquele indivíduo entre em sintonia com ele. Então, quando se vem alguém à casa espírita pedindo, a pessoa sente que tem algo nele que não é dele, vem aqui pedindo que me tire esse espírito, para que esse espírito pare de me importunar, pare de me atormentar. E aí? A primeira coisa é que temos a noção que tem que tratar os dois. São dois indivíduos que precisam de tratamento. Aqui no texto fala que Jesus expulsa aqueles espíritos do homem. Nunca fez isso. E a doutrina espírita tem na sua base o Evangelho de Jesus. Nas casas espíritas também não se expulsa espíritos. Jesus nunca expulsou. Se ele andava entre prostitutas arrependidas, cobradores de impostos que tinham se equivocado, ex-ladrões, e nunca os expulsou, por que iria expulsar espíritos? Ele os acolheu, afastou daquela sua suposta vítima naquele momento e os acolheu e os encaminhou para outro local. Nunca Jesus veio para os maus, veio para os que têm os defeitos, nunca expulsou ninguém. Pois bem, e aquela obsessão que aquele homem estava? Era a chamada subjugação. Chama-se também de possessão. Eu, particularmente, não gosto do termo possessão. A possessão sugere que aquele indivíduo está dentro do corpo do indivíduo, não é? O espírito está dentro do corpo. Não. Os seus corpos perispirituais, os seus corpos astrais se aproximam com influência total sobre aquele indivíduo. Esta influência pode chegar a esse nível de subjugação, na qual o obsidiado fica totalmente à mercê, como era o caso. Arrancava suas roupas, dormia em túmulos, né? Se machucava, gritava a noite toda. Só que tem um detalhe. Em algum momento, ele teve forças. A providência divina lhe permitiu que ele tivesse forças para emitir um chamado a quem lhe socorresse. E esse alguém foi Jesus, como até hoje acontece. Todos os nossos problemas, nós fazemos as nossas orações, fazemos os nossos pedidos sinceros e Jesus até hoje nos responde. Pois bem, pois aquele indivíduo estava lá, naquela cidade, naquela situação. Quando Jesus colocou os pés lá, ele imediatamente correu para Jesus. Jesus muitas vezes disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Olha como é importante essa atitude proativa de procurá-lo. De todas as suas curas, o cego, o aleijado, o leproso, a mulher que sangrava, todos aqueles
Vocês observem que essas pessoas o procuravam. É necessário, quem quer se curar, não fica dentro de casa se remoendo, vá ao médico, vá ao hospital. Quem quer se curar de problemas espirituais, procure na oração e peça. Pedis e obtereis. Pois bem, aquele homem correu a Jesus, venceu todas aquelas forças terríveis. Podíamos dizer forças demoníacas? Sim. Mas o que são demônios? Daimon, do grego, chama-se aquele que anda comigo. O termo demônio, ao longo dos anos, dos séculos, foi modificado e ficou apenas como uma pecha para algo ruim. Sócrates falava muito do seu daimon, alguém que caminhava com ele, que o ajudava. Então, o termo demônio, pode-se dizer estritamente, significa espírito. É claro, ao longo dos séculos é muito difícil a gente tirar essa coisa forte, que demônio é o diabo, é Satanás ou coisa outra. Mas na tradução básica, demônios são espíritos. Então aquele homem teve forças para se aproximar de Jesus. E aqueles espíritos que o habitavam, disse, em primeiro lugar, reconheceram o seu grau de elevação moral. Reconheceu, assim como Saulo na estrada para Damasco, quando caiu da sua limária, viu Jesus e disse, quem és tu, Senhor? Ele estava perseguindo os discípulos de Jesus, mas quando viu, sentiu, porque a força perispiritual do Mestre é uma coisa que nós não temos condição de imaginar. Também aquele homem, ou aqueles dois homens, se sentiram atormentados, mas reconheceram o grau de elevação moral daquele homem. E quem é que até hoje não fica diferente quando vê falar de Jesus ou de suas obras? Não há ninguém que fique indiferente ao conhecer Jesus. Muitos ainda o odeiam, muitos o amam, mas ninguém fica indiferente à sua presença ou com o conhecimento das suas obras. Pois bem, aquele homem, ou aqueles homens, disse, por que me atormentas, filho do Altíssimo? É claro que eles estavam atormentados, possuidores de uma força negativa, de energias depreciativas, sentiram que aquela luz do Mestre os incomodava. E o que é que disseram? Não queremos ser retirados daqui, nem sermos mandados para lugares obscuros. Que lugares são esses? Os lugares onde procedem todos aqueles que se equivocaram e, quando chegam ao mundo espiritual, são levados para regiões umbralinas, para os umbrais. Algumas pessoas, algumas religiões dizem para o inferno, de acordo com a crença de cada um. No entanto, se afinizam com aqueles encarnados e conseguem, de lá mesmo do umbral, ou se dirigirem para cá e atormentar aqueles com quem eles têm afinidade. E disseram, não queremos sair dessa região. Envia-nos aos porcos. Aquela região tinha aqueles porcos. Lembrar também de umas características dos porcos, que são animais absolutamente ligados a coisas materiais, só comida. Você pode colocar o porco em qualquer lugar, no meio de arame farpado, se der comida ele fica quieto. Tem essa questão também psicológica da personalidade porcina, daquelas pessoas que só pensam em coisas materiais. E a coisa material mais imediata é comida. O resto não importa, pode colocar em qualquer lugar. Deu comida, fica quieto. Então eles se identificavam materialmente com a característica daqueles animais. E o texto diz que Jesus, então, permite que
eles entrem nos porcos. Isto também não existe. Se não entra em homens, veja lá em porcos. O que aconteceu à luz da doutrina espírita? Aqueles espíritos foram levados, acolhidos para regiões de tratamento. É o que acontece muito aqui na nossa casa espírita e nas casas espíritas, nas nossas sessões mediúnicas, quando fazemos, tentando esclarecer ou ajudar também aquelas pessoas que se sentem obsidiadas em qualquer grau. Temos muitas vezes, na grande maioria, temos o diálogo. Eu não tenho mediunidade ostensiva, eu só sou dialogador. Temos o diálogo. Muitas vezes convencemos aqueles espíritos a interromper o seu processo de interferência negativa na vida daquelas pessoas. Muitas vezes convencemos, mas muitas vezes é necessário que espíritos trabalhadores daqui da casa usem da força e eles são levados gentilmente, porém com força e respeitosamente, para regiões de tratamento. Assim aconteceu naquele momento. Aqueles espíritos foram afastados do homem, não estavam dentro dele, seus perispíritos estavam muito próximos, sofrendo influência um do outro. E por que os porcos se lançaram ao mar? Por um motivo muito simples. Também os animais, eles têm a percepção de espíritos, eles não têm capacidade de se comunicar. Quem em casa, às vezes, não tem cachorro, já me cachorro, que de uma hora para outra fica latindo, cismado com algumas situações. Eles sentem e muitas vezes veem espíritos, não podem se comunicar. E aqueles porcos sentiram a energia negativa daqueles espíritos que momentaneamente foram retirados dali, se perturbaram e caminharam e se jogaram subiram o precipício e se jogaram ao mar. Pois bem, e agora aqui algumas questões muito importantes. Digamos que algum de nós aqui fala assim, olha, eu tenho vontade, vou fazer uma viagem, eu vou a Israel. Muitos de nós, nunca fui, tenho vontade de Israel. E quer conhecer aquela região lá. Quando chega em Gerasa, que é o que Lucas fala fala que foi em Gerasa. Mateus fala Gadara. Marcos fala Gadara também. São duas cidades. Gerasa é uma cidade que fica a 50 quilômetros, ou até 50 a 80 quilômetros do mar. 50 a 80 quilômetros. Aí, digamos, se a gente lê isso aqui, que foi em Gerasa, e vai lá conhecer, como é que uma manada de 2.000 porcos iam andar 50 quilômetros para cair no mar? Vocês imaginem, 2.000 porcos andando, correndo daqui até Anagé, para morrer na barragem de Anagé? Impossível. Primeiro que ia passar ali pela rua, ia virar tudo churrasco, então estava tudo pendurado ali no Ceasa Novo, né? E se fosse em Gadara, na cidade de Gadara, onde Severino Celestino nos relata que esteve, Gadara fica a 10 a 12 quilômetros do mar. Não poderiam 2.000 porcos caminhar apressadamente, enlouquecidos, 10, 12 ou 50 quilômetros. Aí cairia por terra de que isso aqui seria verdade. Isso não pode acontecer. Pois bem, tiveram alguns pesquisadores, inclusive o mais antigo, Orígenes, de Alexandria, já nos esclarece, e Severino Celestino nos esclarece que Carlos Torres Pastorino consegue elucidar esse mistério. Vocês imaginem, se a gente não esclarece isso aqui, qualquer um de vocês vai conhecer e fala assim, o quê? Isso aqui foi mentira. Como é que um centro espírita ou uma igreja católica, uma igreja evangélica, citam a cura de Jesus, sendo que geograficamente isso é impossível? E lembrar que Jesus nunca contrariou as leis naturais.
Pois bem, o que é que Carlos Torres Patorino nos esclarece? Primeiro, Gadara era uma das 10 cidades da Decápolis, são 10 cidades, ela era a capital, Gadara, só que o território todo se chamava Gadara, que englobava as 10 cidades. É como se fosse São Paulo Estado, São Paulo capital. Então, Gadara era todo o território que pertencia, eram cidades de origem grega, que fica na Jordânia. Mas mesmo assim não se esclarece. Só que de alguns poucos anos para cá, em 2015, teve uma seca muito grande do lago, e quando se aumentaram a captação de água para as irrigações de Israel, associada a uma grande seca, se achou os escombros de uma cidade que corresponde geograficamente ao que fala o texto. É uma cidade montanhosa, à beira do lago ou à beira do mar, tanto faz, e que tinham exatamente as mesmas características citadas. É uma cidade que se chamava de Gergesa e que hoje chama-se Cursi. Gergesa, quando tinha dominação grega, de influência grega, que depois a dominação judaica se espalhou e hoje se chama Cursi. Também só tem ruínas. Alguns pesquisadores visitaram essa região lá, e essa região, que pertence ao território de Gadara, por isso que continua sendo o obsidiado de Gadareno, corresponde exatamente às características daquilo lá. É por isso, meus irmãos, que quando nós professamos uma fé, tem que ser a fé baseada na razão. Ah, porque foi, é porque Deus quis, é porque se foi Jesus é que deve ter acontecido. As coisas não podem ser assim. Então, baseado nesses estudos, se achou realmente essa região Gergesa. Então, seria o obsidiado gadareno ou gergeseno. Né? E se tem lá, isso em questão de tempos vão começar a ser esclarecidos. Né? Isso é o que importa. Veja, importa para que nós tenhamos, como eu disse, a fé racional. Mas você vê que falamos aqui da cura, de um período, foi de propósito, uma coisa muito pequena, e ficamos a esclarecer essas questões em volta. Mas o que é que importa? É a cura de um homem, 2 homens, ou quantos forem, como Jesus sempre fez nos seus 3 anos de messianato, de evangelho. Então, o que importa aqui é que ele sempre está a socorrer os necessitados. Pois bem, o que é que tem mais algumas coisas que importantes aqui? Jesus, após a cura, depois que aquela notícia se espalhou, aquele homem foi vestido, estava calmo, tranquilo, e os moradores se assustaram. Como é que esse homem está curado? Mas também se assustaram com o prejuízo material. Isso, esse homem vai acabar com os porcos da região toda, vai nos matar de fome. E o rejeitou. Isso, à luz da psicologia profunda, significa o quê? Não importa o quanto se gaste de bens materiais, nem que seja para salvar a vida de um único homem. E este é o problema que a nossa sociedade, sobretudo no Ocidente, está tendo seus principais problemas, é o apego material. Não se importar com as pessoas em benefício de riqueza material. E o texto tem essa passagem aqui, nos esclarece. Tanto é que hoje aquelas regiões estão todas na ruína. Das 10 cidades, não tem nenhuma habitada, só tem ruína. De que adiantou o apego material? Isso é muito importante para que nos fique de reflexão. Não importa o que se gaste de bens materiais para salvar a vida
de um único homem. Algumas coisas importantes. O homem, aquele curado, ou os curados, desejaram seguir Jesus. Segui-lo, como há muitos que quiseram. Jesus disse, não, fica. Por quê? Porque precisava daquele homem para ser um difusor das suas obras. Foi uma sementinha que ele plantou naquela cidade tão apegada a bens materiais. Amélia Rodrigues, no seu livro, esse Primícias do Reino, psicografado por Divaldo Franco, fala que aquele homem também foi rejeitado. Porque já que Jesus saiu, eles não tinham a quem mais responsabilizar pelos seus prejuízos. Aquele homem voltou para a sua família, tentou convertê-los para que seguisse a doutrina, eles não aceitaram. Fala que ele desistiu e atravessou o mar e foi morar na Galileia. É como Jesus já disse antes, não dê pérolas aos porcos. Mais uma vez. Lembrar que naquela época os porcos tinham essa conotação imunda, mas por causa dessa personalidade porcina. O que significa não dê pérolas aos porcos? As pérolas são os conhecimentos espirituais. E como eu disse antes, porcos só pensam em comer. Então, as pérolas, o Evangelho de Jesus, ele disse, não dê pérolas aos porcos, vai se perder tempo. Dê pérolas a quem deseja ficar com elas, para quem gosta de pérolas espirituais. Pois bem, então hoje nós somos essa sociedade muito apegados ainda a essas coisas materiais. E toda a sociedade, como mostra a história, que só teve a valorização dos bens materiais, invariavelmente vão à ruína, porque se tornam corruptas, não respeitam o cidadão de bem. Não é? Uma sociedade que não quer gastar os seus grandes recursos, como é o nosso país, com a saúde pública, as doenças. Por exemplo, essa pandemia aí só matou gente pobre? Matou gente rica no mundo inteiro. Se você não tem uma estrutura de saúde pública muito boa, toda a sociedade está em risco. Se não se tem grandes investimentos da sociedade em educação pública, as pessoas mal formadas não conseguem se manter com trabalhos dignos e muitas vezes são cooptadas para trabalhos marginais, drogadição, roubo. E aí, a sociedade toda está em perigo. Não adianta nós morarmos em condomínios cercados de muro alto, com centenas de segurança, andarmos em carros blindados na rua, porque nós permitimos que a sociedade não tenha saúde, moradia e educação. É o que o texto nos fala. Vamos fazer o investimento em uma sociedade plural, não valorizar somente bens materiais. Isso é uma das coisas a serem extraídas do texto. Pois bem, o que poderia ter acontecido com aquele homem depois que Jesus partiu? É o mesmo que pode acontecer com qualquer um de nós quando procuramos uma casa espírita, incomodados com as perseguições espirituais. Então, vemos aqui nós na casa espírita, sentimos perseguidos por irmãos espirituais que querem nos vingar, de passado nosso, de erros de outras encarnações, e, invariavelmente, 99%, o que é que a divindade espiritual nos orienta a dizer para essas pessoas? Olha, fulano,
esse espírito está se vingando, é porque você também é muito vingativo. Ele não está te perdoando porque você também não perdoa. Você gosta de falar mal dos outros. Você diz que tem problema com seus empregados, que acha seus empregados não trabalham direito, os persegue. Então, se você quer que esses espíritos parem de lhe atormentar, mude sua postura. Quem sofre, na sua grande maioria, de obsessão espiritual, está em uma vibração baixa. Os bons espíritos e as pessoas que se comportam moralmente melhor vibram alto. Espíritos obsessores estão em vibração baixa. Todas as vezes que sofremos obsessão, não é o espírito obsessor que sobe, somos nós que descemos. O que é que poderia ter acontecido com esse jovem? Bom, está curado, né? Ele aí decidiu seguir Jesus. Mudou, pregou, mudou sua postura. E se na próxima festa, se no próximo carnivale, ele resolvesse cair na farra de novo, pegar os bens materiais da família, gastar tudo, meter-se em orgias, aconteceria tudo de novo. E não é incomum em nossa casa, inclusive com trabalhadores da casa, vai e volta, vem para casa, melhora, estou bem, estou ótimo. Fulano, fica um tempo, não, estou bem, vai para o mundo normal, que todos nós temos que voltar mesmo, e incorre nos mesmos erros, e fica nesse vai e vem de obsessão. Este jovem poderia ter acontecido, a depender, porque nós temos uma coisa maravilhosa, que é o nosso livre-arbítrio comportamental e de tudo. Então, se não quisermos sermos assenhorados por esses espíritos ditos inferiores, mas quando são inferiores e nos perseguem, é que nós nos tornamos inferiores, façamos então a nossa reforma íntima, tratemos melhor as pessoas, não sejamos arrogantes, orgulhosos, egoístas, apegados a bens materiais, apegados a pessoas e uma série de coisas mais. Lembrar que a obsessão no mundo de hoje é uma pandemia mundial e cabe somente a nós mudarmos. E para encerrar, meus irmãos, roguemos a Jesus e a sua corte de espíritos do bem que nos inspire em condutas de valorização dos bens espirituais, sobretudo no convívio com o próximo, em detrimento dos bens materiais. E se um dia falharmos nesse propósito, temos a certeza que o irmão maior, o príncipe da paz, atenderá às nossas súplicas, como fez ao homem ou aos homens dessa passagem. Uma boa noite para todos e que a paz do Cristo seja a nossa paz.